verdadeira palavra sobre o segundo casamento. Pode-se casar pela segunda vez? Bom, isso depende do ângulo que você vai olhar. Digamos, eu amo muito a minha esposa. Se ela morrer, eu caso daí a 6 meses. Mesmo que eu já estou velho. Mas a gente precisa de uma companheira em casa. Agora, a pergunta é outra. O divórcio, talvez. Porque a Bíblia diz que tanto o homem como a mulher estão livres se morre a mulher, pode casar. Se morre o homem, pode casar. Agora não vai te atirar na primeira aí que vai levar na cabeça. Pense bem. E outra coisa, se você casar outra vez, não vai querer exigir que aquela seja... Não, peraí, cada mulher tem uma cabeça e cada homem tem uma cabeça. Vai pensar. Procura acertar os ponteiros. Bem, mas eu sei, a pergunta é o seguinte. Se divorciaram, se pode casar a segunda vez. Irmãos, eu sou favorável ao que a lei determina. Porque a Bíblia diz que nós devemos de obedecer às leis vigentes do país, desde que não ofenda a moral. Digamos, os dois vivem como cão e gato, não tem jeito mesmo quando eu era advogado, mesmo com dor no coração, muitas vezes eu tive que conversar, porque foi bem na época que eu trabalhava como advogado, quando apareceram muitos casos assim, de pessoas que estavam separadas e queriam acertar. Naquela época tinha um tal de desquite, não era legal. Então, tínhamos que organizar. Agora, eu como pastor, quando vinha alguém, nós conversava com o marido, conversava com a mulher, pedia para ele trazer as crianças, fazia um estudo bíblico. Muitas vezes eu vi os casais saírem chorando, abraçados, e ainda quando eu venho, às vezes aqui em Porto Alegre, enquanto pastor, mas olha a besteira que eu ia fazer, e a fulana também. Então, bom, mas quando não dava, é melhor então separar legalmente, antes que um mate o outro, um vai para a cadeia, outro vai para o cemitério. Então, fazer tudo direitinho, legalmente, mas não fazer como a lei brasileira, que já está igual à americana. Não demora muito. O americano casou, daí a 90 dias, já pode casar com outra. Peraí, isso não é assim, isso é anarquia. Agora é uma oportunidade. Não deu comigo, pode dar com outro. Não deu com... Deu para entender? Eu admito perfeitamente, porque, com devido respeito aos irmãos, o irmão Alberto, esse homem de Deus que está lá com Jesus, o judeu. Eu, quando conheci o Alberto e a Helena, assim que se converteram. Note bem, eles foram batizados no Espírito Santo antes de se converter, sabia disso? Deus usou uma irmã da igreja luterana, essa senhora batizada no Espírito, ela vai para a casa dele, estava chovendo, e ela, em vez de falar outras coisas, só contava bênção. E aí o Alberto convidou ela. Note bem o testemunho dessa luterana. Acima da educação estava a salvação. Ela olhou para o Alberto, mas o senhor, sendo um israelita, o senhor não agradece a Deus os alimentos? Quem fez essa pergunta, preste atenção, eu vou começar, e aí você vai ver se pode ou não pode casar. Porque eu erro, mas o Espírito Santo não sabe errar. Então, quero dar oportunidade, a senhora que é cristã, pode fazer a oração. E a oportunidade de eu orar a ti. Abençoa o irmão Alberto. Alberto, mas que barbaridade. Todo mundo odeia o judeu, está aí, quem me ama, não? Que ela disse assim, Senhor Jesus, ela disse, és filho do Deus de Abraão. E ele, muito bem, eu vou orar. Senhor Jesus, meus irmãos, com a boca ele confessou Senhor Jesus.
Segredo é confessar. Ele brincou. Senhor Jesus, filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, caiu de joelho, ficou falando em línguas. Nem sabia o que era isso. A Helena do outro lado também. Eles não eram casados, não, eles eram amaziados. Espírito Santo não sabe errar. Como é que o Espírito Santo batizou os dois sendo amaziados? Porque o Espírito Santo sabia que a mulher do Alberto, na época dos hippies, judia, foi embora e deixou um bilhete: deixa a nossa filha para tu cuidar disso. A menina tinha 1 ano. Então isso agrada a Deus. E a mulher do Alberto, e o marido da Helena saiu de casa e nunca mais souberam. Deixou um menino e alguém na barriga. Acabou nascendo depois, que foi a menina. Então Deus via os dois lados e Deus junta os dois. Imagina só, junta os dois numa terça-feira de carnaval. E lá todo mundo dançava, ela não dançava, ele tirou ela para dançar, daí que ele gostou dela, fez uma proposta. Ah, tem 2 filhinhos? Então eu cuido dos teus filhos e tu cuida da minha filha. Isto é, em outras palavras, vamos juntar os nossos trapinhos. Quando puder casar, a gente casa. E Deus viu isso lá em cima. Deus viu com que amor ele criou os filhos da Helena e viu com que amor a Helena criou a filha do judeu. Muitos anos depois, eles encontram a judia e ambos disseram: fulana, encontramos Jesus. Coisa bonita, hein? Levaram a ex-esposa a Cristo. E quando eu fiz o divórcio, foi o primeiro divórcio que eu fiz. Chamaram as partes e a ex-esposa do Alberto fez uma coisa bonita. Doutor juiz, porque a lei obriga a juntar as partes, né? Doutor juiz, esta mulher criou a minha filha com amor que eu não soube fazer. Fui com os ricos por aí, virei uma meretriz por aí. Senhor juiz, por favor, dê o divórcio para eles poderem casar. Bonito, foi e abraçou o Alberto, foi e abraçou a Helena. Então por isso que o Espírito Santo tinha batizado o Alberto, tinha batizado a Helena. Antes de dizer assim, nós queremos nos converter. Desde aí então eu disse: Jesus, não vou ser mais contra. Se o Espírito Santo foi quando uns certos pastores, que Deus tenha piedade deles, se levantaram com uma fera contra o Alberto, eu sem defesa, então mandaram que o pastor João fosse pastar. Foi pastar. O jumento que carregou Jesus foi pastar, mas teve a honra de carregar Jesus. Mas depois que o Alberto estava morrendo, foram lá dar bênção. Eu disse para ele: isso não é bênção, isso é maldição. Bênção é quando o Alberto estava cheio de vida. Eles amaldiçoavam. Quando o Alberto estava morrendo, olha, da minha bênção, isso é patifaria, irmãos. Isso aí pode ser que ele, mas depois eles vejam e se arrependam. Eu já disse para minha esposa: se eu estiver na hora de morrer e esses cachorros forem lados, fora daqui. Eles estão perdoados, mas tu no teu cantinho e eu no meu. Espera aí, irmãos. E depois ficam de olho. Quando viram que eu estava viajando internacionalmente, sabe o que fizeram? João, você é um homem de Deus. E como é que está a tua agenda? Os próximos 3 anos estão... Não, mas é internacional. Eu tenho 2 viagens assim, tenho 3 assim. E não. Mas é o seguinte, tu fica aqui com a gente e passa a agenda para nós. Uma vez vou eu... Eles não queriam ir ali em Pelotas, não. Eles queriam ir à Alemanha, queriam ir na Noruega, eles queriam ir no Canadá. Isso é ser crente? Estavam de olho naquilo que eles quiseram destruir, e Deus não deixou destruir.
Então diga para o teu irmão, as igrejas estão cheias de saduceus e fariseus e escribas. Ainda hoje. De olho na bênção do irmão. Ok, fique de olho na bênção do irmão. Diga para ele, irmão, seja sincero, como é que tu chegasse nessa bênção? Passa para mim. Quantos chegam para mim, irmão? Vem cá. Peraí. Muita gente faz brincando, mas eu digo, passa para eles. Oh, passa dessa bênção. Passa. Passa, Senhor. Eu não sou dono da bênção. A bênção é de Jesus, irmão. Não entenderam? Quer que eu explique? O vestido de Jesus, porque Jesus nunca usou calça comprida, vestido. A mulher toca na hora do vestido e ficou curada. Então, até as vestes de Jesus, porque ele é o Filho de Deus. O Novo Testamento diz que Jesus é o Filho de Deus 40 vezes. Mas em contrapartida diz 82 vezes que ele é o Filho do Homem. Jesus, durante os 33 anos e 6 meses, não pôde de maneira alguma agir como Filho de Deus. Ele agia sempre como Filho do Homem, Filho do Homem. Porque ele diz, tudo que eu faço, vocês farão maiores. Olha aí, que negócio é esse? Por isso que o diabo, quando você vai orar, cuidado, hein? Jesus fazia porque ele era o Filho de Deus. Te arranca daqui de Satanás. O recheio era Filho de Deus, mas a matéria era Filho do Homem. E quem morreu na cruz foi o homem chamado Jesus, porque Jesus, o Filho de Deus, não pode morrer, ele é eterno, é imortal. Então, se fez carne, para aquela carne morrer, derramar sangue. E outra coisa, hein? Vocês sabiam que Jesus só tinha sangue de mulher? Porque só tinha o sangue de Maria. O pai dele não tem sangue.